dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, essa é a Cristiane Leal quem vos fala, esse é o Everaldo Miranda, esse é o Mário Leal, esse é o Rafael Martins e nós somos do Grupo Imagem, gravando esse videocast Grupo Imagem, produzindo esse videocast Grupo Imagem, que é um projeto realizado pelo Governo Federal através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Cultura de Goiás. Esse é o momento em que nós vamos... nossa proposta, né, é compartilhar as nossas experiências, histórias e processos do Grupo Imagem nesses 15, 16 anos, né, que estamos juntos, estamos juntas. Não tem sido um momento fácil para os grupos de teatro, não tem sido um momento fácil para as famílias, para as pessoas que têm perdido muitas pessoas, né? Mas também é um momento, nesse sentido, também de recuperar as nossas memórias, de registrar essas memórias, né? Estamos aí juntos e juntas há 15 anos, 16 anos, e enfim, né? Acho que está na hora de contar a nossa história, de o que nós conquistamos até aqui, né? E como nós chegamos até aqui também. Vou contar aqui um pouquinho, né, de forma geral, bem panorâmica, mas depois cada um pode falar assim, da sua história com o teatro, da sua história com o Grupo Imagem e da nossa história, né, daquilo que nós fomos vivendo uns com os outros. Bom, só para contextualizar quem é o Grupo Imagem, que foi um grupo criado em 2005, reunindo, né, Rafael e eu reuníamos oficinas, alunos e alunas em oficinas de teatro, que eram ministradas em escolas, instituições sociais, instituições religiosas. A gente tinha o objetivo de formar um público apreciador de teatro. Então começamos aí em palcos, escolas, centros de atendimento especial, festas, praças, asilos, morros, sempre com peças curtas, itinerantes, performances. E depois de um ano, né, formando, né, com base nessas pessoas que iam chegando para o Grupo Imagem, nós formamos esse grupo. Agora tem um cachorro latindo aí. Então, com esses grupos, com essas pessoas, nós formamos um grupo e em 2007 participamos do Festival de Teatro de Goiás, promovido pela Federação de Teatro de Goiás. Conquistamos 4 dos 6 prêmios concorridos. Em 2010, nós nos oficializamos, né, como uma associação sem fins lucrativos de natureza cultural, né, nos instituímos como grupo. Em 2012, nossa cidade sede, Inhumas, nos concedeu o título de utilidade pública municipal. E em 2015, o estado em que nós estamos, Goiás, nos confere o título de utilidade pública estadual. E em 2018, nós fomos contemplados com 2 prêmios do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Uma proposta era de oficinas gratuitas de teatro, circo e desenho para escolas públicas daqui de Inhumas, para jovens e crianças, né? E também fomos contemplados com uma circulação nacional e internacional dos nossos 2 espetáculos de palhaçaria, Amo Palhaço, Claustrofolia e Cartas de Amor. Desde 2014, a gente vem desenvolvendo projetos de montagem e circulação de teatro pelo estado e também em outras regiões, buscando uma política de valorização e descentralização das artes cênicas fora da capital. Foram mais de 20 cidades no centro-oeste, no sul do país, percorrendo lugares diversos. Em 2016, nós colaboramos com um projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal de Goiás, que se chamava O Entorno de Goiânia, em Cena, Espaços, Escutas e Escambos, que foi desenvolvido pela professora Valquíria, da Escola de Música e Artes Cênicas. A pesquisa analisava historicamente as raízes teatrais nas cidades vizinhas a Goiânia, e ela tem constatado em Inhumas, né, que Inhumas é uma referência na movimentação teatral do interior. Também em 2016, nós fomos parceiros do projeto de extensão Meninas da Vila,
desenvolvido pela Universidade Estadual de Goiás, no campus Inhumas. Então, nós temos aí 15, 16 anos ininterruptos dentro da linguagem da palhaçaria, também diálogo com a corporeidade do circo e também com a produção dramatúrgica ocidental, reunindo um repertório para várias faixas etárias e também demandas sociais. Então, nós somos um grupo que dentro de um processo de criação coletiva, e os que sobraram, né, os que estão desde o início, os que estão hoje, somos nós, com todo respeito e com todo carinho a todas as pessoas que passaram pelo Grupo Imagem e que formaram essa história, que construíram essa história, cada um no seu momento, né, mas que buscaram outras escolhas, que fizeram outras escolhas, e estamos aqui juntos para compartilhar um pouco dessa história. E agora eu pediria, então, aqui é a história geral, né, a história oficial, mas eu queria pedir que vocês falassem um pouquinho, né, sobre a história de vocês com o teatro, a história de vocês com a gente e a história de vocês com o Grupo Imagem. Começar pelo Rafael. Preparado para soltar os cachorros aqui. Tô brincando. Só para descontrair um pouco. Tá, a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria fazer parte desse grupo que me faz ainda realizar arte, fazer arte acontecer. E a arte para mim é muito importante, ela me mantém vivo espiritualmente. Fazer parte de um coletivo é muito bom. Agradeço imensamente as pessoas que nos acompanham, as nossas famílias, os nossos amigos, e o que os nossos amigos e amigas têm feito por nós, indicando os nossos trabalhos para outras pessoas nos conhecerem. Então, assim, as pessoas que nos acompanham, as nossas famílias, amigas, amigos, nosso muito obrigado, é aqui nós agradecemos primeiro, e aqueles que acreditam em nós, que são a nossa família, os nossos amigos e amigas, e é que por eles que nós fazemos arte, também por nós, é claro, ou seja, eles acreditam, eles dão corda na gente. A minha história com arte desde criança, ficava só em casa, então gostava de desenhar, ver quadrinhos, então muito essa pegada. Na escola, um teatro aqui, desenho ali, um pedido para fazer um cartaz aqui, um mural ali, acolá na escola. Depois no ensino médio, no Colégio Estadual Manoel Vila Verde, tinha um festival, tem até hoje, só que antigamente o nome era SACEM, Semana de Arte do Colégio Estadual Manoel Vila Verde. Ali eu participei, então assim, arte para mim é meio de expressão, mais do que a forma. Eu acreditava que eu tinha, vou dizer, um conteúdo em si, mas eu tinha algo para dizer, algo para me expressar. Então ali naquela SACEM, que me foi muito especial, que me foi muito cara no sentido assim, parecia que o que eu lembro de escola pública era da semana de arte, ou fazer arte. Porque acho que, né, não vem ao caso. Outras histórias que eu ia falar, mas fica para outros momentos e outras situações. Então, ali participei de poesia, de teatro, de pintura, de desenho, e gostava muito. E o teatro foi mais especial, primeiro porque eu guardava muita coisa, por ser muito só do desenho, da pintura, da escrita, que é uma produção muito individual, parecia que ainda ficava algo dentro de mim. Então, a questão da juventude, aquela vontade, energia, uma vontade de explodir de uma outra forma. Era tanta coisa que acontecia em casa, na escola, na vida pessoal, no psicológico. E aí o teatro, eu vi que ele abarcava, ele abraçava, então, a literatura, ele abraçava a música, abraçava também as artes visuais, na questão do figurino, na produção de um cartaz. E aí o pessoal falava, não, teatro é sua praia, não é desenho, não é pintura, não, vai fazer artes cênicas, vai fazer artes cênicas. E aí eu prestei para artes cênicas, passei, cursei artes cênicas, mas outra situação na escola, antes de ir para a faculdade, é que eu escrevia às vezes poemas e às vezes ficava ilhado, assim, meio, sei lá, alguma coisa de revolta, coisa da juventude. Eu escrevia poemas e subia em cima das mesas e declamava, subia em cima da janela, declamava poesia. E alguns colegas falavam, você é louco, e aquilo ali pegava, declamava, saía da sala declamando. Então eu nem sabia que aquilo era performance, sei lá, só queria me expressar, um ato de revolta, sei lá, o que era aquilo. Mas me marcou muito, é muito especial. É um misto de vergonha e alegria, não sei. Mas alguns colegas pediam, olha, vamos fazer no dia do teatro um faz de conta com a professora, com o professor. E aí, muitos anos depois, fui descobrir aquilo que é teatro do invisível, né? Esse faz de conta.
Então, eu agradeço às professoras principalmente de literatura, aos professores da escola que acreditava também. Então, quem acredita na gente, a família, os professores, os amigos, que faz o que você acredita, faz isso que você gosta. Então, eu tive isso ali no ensino médio, na escola pública. Me deu esse crédito. Fui fazer artes cênicas, fiz licenciatura em artes cênicas na Federal. Quando eu terminei, eu queria continuar, mas ter um grupo. E aqui na cidade que nós vivemos em Umas, na época que eu saí da universidade, finalzinho de 2004, não tinha, não tinha um grupo. Era só apresentações esporádicas. Então chamavam um ator, uma atriz, quer dizer, uma pessoa que declamava poesias, que era comum aqui, ou que fizesse uma cena, um sketch numa festa, num evento, mas não havia o grupo. Então, a partir dali, eu fiquei com essa ideia de grupo. Aí eu comecei a dar aula de teatro, uma professora, Liliane Munhoz, falou: olha, vamos dar aula lá no Colégio Zene de teatro, de oficinas de teatro. Então acreditou, gostei muito. E aí comecei a dar teatro enquanto projeto e oficina. A outra escola, Monsenhor Angelino, me chamou, o professor Ronaldo, a professora Alessandra, para que desse a disciplina de teatro em sala de aula. Então o teatro ele fez parte da minha vida, só que era tudo muito novo, porque não havia livro de arte enquanto teatro. Antigamente, assim, a hegemonia das artes visuais perante as outras artes era muito maior. Então estava aprendendo junto. Nesse processo, a Cris estava saindo do ensino médio, o Trevisan me chamou para montar, o professor Sidney Trevisan me chamou para montar um sketch na escola, lá no Trevisan, fazer um teatro com os alunos. Fiz, conheci a Cris, e a partir dali nós começamos a pensar o grupo, montar o grupo juntos. Ela entrou para a para a Universidade Federal de Goiás no curso de letras. Nós começamos a montar, selecionar mutantes, quer dizer, colegas, alunos, pessoas que se destacavam mais, só para dar um temperinho, para não ficar uma coisa monótona. Ainda para o mundo geek, pop, que eu curto muito, acho que eu, Mário Augusto, Everaldo e a Cris gostam muito desse universo. Então, assim, teatro é mais do que um conteúdo e forma, mas estar junto também era especial. Então a arte, para mim, conteúdo e forma era muito além. Tínhamos algo para dizer, estávamos aprendendo enquanto forma, mas também estar ali no momento de... Era uma celebração da amizade, uma celebração ali. É como se a nossa religião naquele momento fosse de fato aquela vivência teatral no sentido de amizade, compartilhar junto algo, viver algo junto. E aí temos o Grupo Imagem. Nós montamos uma peça que eu não fiz assim, eu tive como disciplina construir a peça Bodas de Sangue na universidade. E eu não terminei ela, e aí eu resolvi terminar aqui. Enquanto ensaiávamos o Bodas de Sangue, a Sheila Fonseca chamou a gente, enquanto o grupo estava eu, Cris, uma galera de movimentos, aí até professor Daniel Rubens me chamou para fazer parte da oficina de teatro, também ali na comunidade. Pegamos a galera daquela comunidade, a Cris pegou a galera da comunidade, montamos ali o Bodas de Sangue. Enquanto ensaiávamos, a Sheila falou: olha, vai ter um evento de um padre. No dia da Virgem de Guadalupe, aniversário de ordenação do padre Zé Vicente, que é um amor de pessoa, um padre assim, que eu curto muito, gosto muito. Apresentamos na festa de padre o que antigamente chamávamos de prosa brega e briga, que era um quadro de palhaços, assim, experimentando palhaços, que futuramente hoje, muitos anos depois, 16 anos depois, virou uma outra peça, que é o que nós temos com muito carinho. Eu amo palhaço. E acho que esse é um pouco, acho que da minha vida para com o grupo. Então agora eu vou jogar a batata quente pro Everaldo, depois pro Mário, e aí depois, conforme eu for lembrando outras coisas, nós comentamos. Então é com você, diretamente aí da sua casa, Everaldo Miranda. Obrigado, Rafael. Se a gente for começar nos primórdios, né, do começo, lá na iniciação, né, do gênese de tudo, eu também sempre gostei de teatro, de fazer teatro, né, mas antes eu fazia na escola, montava alguma coisa que os professores queriam, né, tinha uma proposta, a gente ia lá e fez, sempre gostei. Achava sempre muito bom estar em cena, sabe? Experimentando uma vida de um personagem, em qualquer montagem. Fazendo poesia, às vezes fazendo crônicas. Então, estar no palco para mim foi sempre algo muito prazeroso. Esse processo de ensaio, de construir uma coisa, e você botava um pouquinho de si, mesmo que às vezes aquela coisa não tivesse muito a ver com você, você sempre colocava um pouquinho ali do que você quer, ou às vezes do que você sente, e saía junto, né?
Aproveitava o momento. Mas eu conheci o grupo Imagem, foi quando, igual o Rafael falou, o meu pai, ele tem um trabalho numa instituição e o Rafael foi para lá também, junto com o pessoal do Imagem, e começou a produzir, né, ensaiar e criar. Nos primeiros anos eu não participei, a gente se cruzava às vezes por aí. Eu assisti a montagem do Bodas de Sangue, eu assisti a montagem do Saga de Tiana, eu assisti a primeira montagem do Saltimbancos e cada vez me apaixonando mais, mas assim como o Rafael, eu também tenho essa introspecção, né? A gente não é tão dado assim a fazer novas amizades, se enturmar com vários grupos. Então demorou alguns anos até que eu consegui chegar no Rafael, a gente foi conversando e até que chegamos em algum lugar. Esse contato mais direto se deu porque o Rafael era professor na escola onde eu estudava. Aí lá ele dava disciplina de teatro, onde eu me matriculei, e a gente fez alguns treinos, fez algumas coisas da própria instituição. E teve uma vez que ele tinha uma montagem já do espetáculo Maldita Cachaça. Ia ter uma apresentação em que um dos atores não podia participar. Então ele me convidou para participar dessa montagem. A gente ensaiou lá a minha participação. E foi o primeiro teste, sim. E, como sempre, o Grupo Imagem fazendo suas apresentações mirabolantes em colégios, em aniversário de padre, né? Locais onde precisa de teatro, né? O teatro nunca está. A gente foi lá, fez. Ai, foi uma experiência muito boa. Agradeço a experiência até hoje, Rafael. E isso repercutiu em vários momentos da minha vida, né? Em várias escolhas que eu fiz. Porque a partir daí, meu encanto pelo teatro foi cada vez se aumentando, né? Depois que o Rafael me iniciou nesse mundo, eu me viciei. Aí começou a desandar tudo. Mas eu conheci ele, eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu passei o terceiro ano com eles, ensaiando. Teve um momento que eu me distanciei um pouco, que eu ia prestar o vestibular. Então prestei o vestibular para o curso de enfermagem. Mas logo que eu coloquei o pé lá na enfermagem, eu voltei pro teatro, né? Continuava fazendo essas duas vidas, né? A vida do ator é uma vida oculta, né? Você tem uma vida de dia, outra de noite. E nesse momento, eu sempre apaixonado pelo teatro, mas a nossa trajetória de artista, né, Rafael, é cheia de tropeços e recomeços. A cada sucesso tem vários insucessos. A gente já vai fazer um podcast sobre esses insucessos que são bem mais marcantes do que os nossos sucessos. E assim que eu terminei o curso de enfermagem, eu não me identifiquei com a profissão e já prestei o vestibular para artes cênicas na Universidade Federal também. Mas por alguns problemas técnicos eu não pude continuar o curso de licenciatura em artes cênicas. Aí acabei que comecei a fazer o curso técnico no Basileu França de teatro. E daí depois eu fui para o curso técnico de circo. E por várias outras oficinas, vários outros momentos, né? Oficinas com várias pessoas importantes. Com o Vitor Ávalos, da Argentina. Com o pessoal da Holanda, Duda Paiva, da Holanda, né? O pessoal de Minas Gerais, a Trupe de Truões. Então, durante esse processo nosso, a gente fez vários cursos juntos, né? Várias coisas. E foi realmente... foram pessoas, lugares, situações que construíram a minha vida como ator e minha vida como pessoa também. Como eu encaro a minha profissão, eu julgo que foi forjada, né, por todas as experiências. E também a minha personalidade tem muito do teatro. Então esse foi o começo, né? O meu começo. O começo agora é o da Cristiane. Ué, tudo bem, então, conta a minha história. Também, desde criança, eu era escolhida para recitar poemas, para falar textos.
E isso na igreja, na escola, foram dois lugares assim que me incentivaram muito a fazer teatro. Na infância, na adolescência, fui para a escola, para o ensino médio, sempre recitando poemas, né, por meio do incentivo dos meus professores também. E no terceiro ano eu conheci o Rafael, e ele foi lá, né, como ele contou, ele foi lá desenvolver um projeto de teatro lá na escola onde eu estudava. E aí esse projeto virou namoro, e virou casamento, e virou Ei, família, Rafael, virou Chapequinha. filho. E aí fui para a faculdade de letras e meu trabalho de pós-graduação foi todo em teatro, né? Então fiz mestrado estudando teatro, fiz doutorado estudando teatro, fui para Portugal estudar teatro, estudar dramaturgia, na verdade, né? É uma parte do teatro. E, enfim, né? O resto da história, acho que o resto da história é o que o Rafael contou, né? A gente começava. Rafael era sempre. Ele tinha umas loucuras, assim. Ele falava, Cristiano, Doidinho vamos de tudo. montar, vamos fazer, vamos ali pro. Vamos ver o pôr do sol. Vamos juntar. Lembra que juntavam a turma? Vamos lá na pedra, vamos contemplar a natureza. E eu ia nessas loucuras do Rafael. Vamos Quem vê o apresentar. Rafael hoje até imagina que ele ia pra pedra contemplar a natureza. Ah, raiva de natureza. Quer nem ver pedra, quer ver nem água hoje na minha frente. Enfim, né? Então a gente fazia oficina juntos, aí a gente ministrava oficina juntos, né? Foi quando a gente começou quando a gente conheceu o Everaldo assim mais efetivamente, ele sempre muito entregue, muito aplicado e Muito muito gato. bom, e muito bom também, né? E aí, assim, enfim, né? Com o Grupo Imagem foi isso. E aí, né, as nossas histórias vão se costurando a partir desse momento, né? Que a gente se juntou para fazer teatro, que era uma coisa, assim, um encontro, né? Uma coisa de festa, de prazer, de... A gente não estava preocupado com linguagem, com estética, com isso. A gente só queria estar junto, sendo outras pessoas, com outras pessoas. Acho que um pouco é isso também. Então é isso, assim. Embora, assim, eu também como Everaldo, né, fui fazer faculdade em uma área, mas aí a gente fica nessa vida dupla, né? Faz uma coisa ali, faz uma coisa aqui. Hoje eu tenho condições de juntar essas áreas todas, né, por meio da pesquisa, por meio da universidade, enfim, né? E continuando o trabalho, mas porque ele não dá conta, né? O teatro é a gente que tem que sustentá-lo. Aliás, a gente descobriu isso. Depois a gente foi descobrir que teatro, a gente pode ganhar dinheiro com teatro, mas a gente não tinha essa ideia de. A gente fazia porque queria fazer, né? E depois com algumas pessoas, olha, por que vocês não tornam isso sustentável, né? Até hoje não está sustentável. Mas, enfim, foi isso, né? Uma história que me ocorre aqui, vendo as histórias de vocês, eu fico pensando assim, tô voltando lá e, nossa, quanta coisa legal, né? Mas, No divã com Grupo Imagem. e joga a batata agora para o Mário. Certo, obrigado, Cristiane, obrigado. Primeiro eu agradeço a vocês por terem me abraçado também como integrante do grupo. Minha história com teatro, ela começa desde quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Então, desde novinho eu vim acompanhando o seu irmão da Cristiane, né? Eu venho acompanhando, venho na barra da saia dela junto com o Rafael. Então, a história do teatro, ela começou para mim com uma brincadeira de criança, com a inocência da brincadeira de criança. Enquanto os adultos estavam fazendo bodas de sangue, eu estava fazendo médico com a parte infantil do Grupo Imagem, né? A ala infantil. E os saltimbancos também. Mas, assim, começou esse apreço pelo teatro, inclusive me ajudando muito na minha formação de identidade. Como você pode perceber, todos nós fomos muito tímidos, ou ainda somos muito tímidos. E eu era muito introspectivo, muito mesmo, muito mesmo. Mas dentro de casa era outra pessoa, né? Mas fora para os outros, com a questão social, eu sofria muito bullying, essas coisas, e eu me retraía cada vez mais.
foi quando no Zenit, no Colégio Zenit, qual eu fiz o ensino fundamental, grande parte do ensino fundamental, o Rafael dava oficina de... Rafael e Cristiane davam oficina de teatro lá. Eu comecei a participar e eu comecei a sair dessa introspecção, a liberar um pouco mais meus sentimentos, né, extravasar um pouco mais. E foi nessa época que eu comecei a participar mais ativamente do grupo, né, que eu comecei a fazer essas apresentações da ala infantil do Grupo Imagem. Então eu fui crescendo, lógico que o Grupo Imagem e o teatro me acompanham passou por todas as minhas fases da minha vida. Desde a infância, da adolescência, início da adolescência, né, pré-adolescência, a adolescência rebelde, ao vestibular, à faculdade e hoje a minha vida profissional e adulta. Então, o teatro também me acompanhou. Só que eu tinha o teatro como minha forma de expressão e também tinha a música. Hoje eu sou músico. Eu não falo profissional porque o músico profissional é aquele que vive de música. Eu não vivo de música. Eu simplesmente tenho um amor incondicional pela música. Então, eu me especializei mais na área da música, mas jamais distanciando a música do teatro. Não. Sempre colocando ideias, colocando. Inclusive, até nas minhas apresentações, eu colocava algumas ideias de teatro nos meus shows, quando eu fazia. Então, eu comecei no Imagem, foi passando os anos, fui também aprendendo, fazendo oficinas de música, oficinas de teatro. Eu lembro das oficinas de teatro que a gente tinha em Goiânia, junto com o João Bosco Amaral, que hoje também nos ajuda bastante. Fiz um curso de oficina lá, de teatro, depois me voltei mais pro lado da música. E o teatro, para mim, é um momento que eu libero meus anjos e meus demônios. É um momento que eu extravaso, é um momento que eu distorço a minha realidade. Então, eu gosto muito de sair dos padrões, eu não gosto de padrão. Então, se o padrão é aquilo, não, eu vou fazer diferente. Então, eu sempre tive muito... Eu não falo influência do Rafael, da Cristiane, da Verada, eu falo inspiração, porque eu sou o mais novo dos integrantes. Então, eles têm uma bagagem muito grande. E eu me inspiro muito nos três. Então, o teatro também veio nessa inspiração, pelo que o Rafael fazia, pelo que o Rafael faz, pelo que a Cristiane fazia, pelo que o Cristiane faz, pelo que o Everaldo fazia, pelo que o Everaldo faz. E nisso eu venho colocando a minha identidade de musical, né? E também minha identidade teatral. Então o teatro para mim ele cresceu junto comigo. Então se hoje eu estou num estágio é graças ao teatro e graças à música. Então a minha história com o Grupo Imagem começou disso, seguindo, indo atrás, né? Eu tive um momento de pausa que eu precisei também fazer o vestibular, passei na faculdade de comunicação, né, na UFG, né, inclusive meu TCC foi para o Grupo Imagem, né, onde eu fiz estratégias, elaborei algumas estratégias de comunicação para o Grupo Imagem. Depois de ter saído da faculdade de comunicação, eu fui me desbravar na área da educação. Foi maravilhoso, aprendi, mas agora eu tô passando a bola da área da educação. Mas foi um momento assim de extrema aprendizagem. Então o teatro me seguiu em tudo isso. Hoje, quando eu toco, eu sou contrabaixista, né? Então, quando eu toco, eu não consigo só tocar. Eu tenho que me expressar. E o teatro me ajuda nisso, né? Trabalhei com alguns momentos de oralidade, com algumas questões de oralidade, né? Como locutor de eventos. E o teatro me ajudou. Eu não me lembro quem que falava que quem faz curso de teatro não precisa fazer curso de oratória. E sim, realmente funciona. Perdi toda aquela timidez minha, agora estou um pouco mais desenvolto com o público. Então, e o Imagem faz parte hoje do meu cotidiano, né? Eu tenho que reservar um momento para o Imagem. Por quê? Porque faz parte da minha vida. Lógico que eu tenho meu Cristiane, que é minha irmã, meu cunhado Rafael, e um amigo que surgiu pra caramba, que foi o Everaldo, que virou uma parceria, né? Lembro das épocas do Chão Teodoro e Nardim, que a gente criou uma sketch de uma dupla sertaneja nada convencional.
Então, foi uma fase, né? É, então, eu tenho todos esses três no meu coração e tenho o teatro e a imagem no meu coração. Então, se hoje eu tô me entregue ao palhaço, é porque eu peguei tudo o que me faz diferente, o que me faz ser eu e coloquei no teatro. Então, o que você vê no teatro é o Mário Augusto de verdade. Vocês falaram, né, que é uma vida dupla. E eu comparo sempre a um super-herói. Eu falo que a minha vida no trabalho, minha vida profissional, é a minha identidade secreta. E quando eu coloco o nariz de palhaço, eu me torno um super-herói. Então eu tenho toda essa mágica no meu coração do teatro. Então é isso. Aí eu passo a bola de novo para você. Mário, É, uma questão que você falou aqui que eu não posso deixar de comentar, essa sua busca pela identidade, né? Que foi algo que marcou até a nossa última gravação de espetáculo, né? Que você chegou atrasado, porque você passou no VaptVupt antes para buscar a sua identidade lá e eles te enrolaram. Foi, pior que foi mesmo. eu tô ouvindo aí a história de vocês, tô pensando em dois grandes, tô dividindo o grupo aqui em dois momentos, né? E eu penso que um marco que é fundamental na história e na maturação dos nossos espetáculos, vão contando aí, nas minhas contas aqui foram 8 espetáculos, depois vocês falam aí quais foram e quantos foram. Nesses espetáculos existiam duas fases, e uma coisa que marca, na minha opinião, são as leis de incentivo. A gente tem condições. Quando a gente não tinha leis de incentivo, a gente assim enfrentava um mundo selvagem assim de uma forma muito, a gente peitava as coisas, né? Ou seja, para construir um espetáculo, a gente tinha que praticamente erguer os muros do teatro, tinha que ir até as pessoas, tinha que isso não tinha sustentabilidade financeira nenhuma. A gente pega lá no videocast Deu Merda, a gente conta muito dessa fase precária em que a gente tem que fazer tudo, tem que ser o produtor, tem que ser o ator, tem que ser o figurinista, tem que ser o maquiador, tem que ser o transporte, não tem transporte, vai de moto, não sei o quê. E quando a gente começa a se inscrever em leis de incentivo, a gente percebe que o quanto elas são necessárias para que a gente faça algo que realmente signifique tanto para o grupo quanto para as pessoas, né? Que a gente consiga ir para outros espaços, que a gente consiga aprender um pouco mais, estudar mais. Então, tem uma linha divisória. Né? Então, a partir de 2014, quando a gente desenvolve o projeto Artes do Interior para o Interior, naquele momento a gente estava começando a se ver como grupo e se ver a partir do lugar onde nós estamos. Porque antes, o que acontecia? Que aquele pensamento colonial, né? Vamos fazer teatro, então o jeito que a gente tem que fazer teatro é o jeito que faz teatro lá em São Paulo, é o jeito que a gente vê o povo fazendo por aí, na televisão, aquela coisa assim meio misturada. E assim, muitas vezes, numa relação, pelo menos comigo, né, numa relação de deslocamento do espaço, de deslocamento. Peraí, que eu sou uma coisa e estou tentando ser outra, né? Tentando fazer um outro teatro. Mas aí, a partir do momento que a gente tem a oportunidade de estudar e de fazer os cursos, né, como o Everaldo aí listou, vários encontros com outras pessoas do Sul, né, pessoas de outros lugares, de outros espaços, mesmo de Goiânia também, e os públicos diferentes com os quais a gente ia tendo contato, tudo isso nos leva a pensar quem nós somos, onde nós estamos, né? E ir desenvolvendo uma linguagem e uma identidade a partir disso. Não conseguimos ainda, não encontramos essa linguagem, mas já identificamos alguns pontos, né? Como eu falei lá no início. A gente tem, por exemplo, a linguagem do palhaço. Ela não chegou pra gente porque a gente a gente não tem uma história com palhaçaria. Cada um aqui contou uma história, a gente não tem uma história com palhaço. Mas foi a linguagem que nos permitiu comunicar com as pessoas onde nós estávamos e com os espaços que não existiam para a execução do teatro.
A linguagem do palhaço, na sua antropologia, né, como ela se repete em várias culturas, então ela é um elemento que nos trouxe condições de realmente fazer o que a gente queria fazer. Então não foi uma linguagem que a gente escolheu, é pela nossa condição do espaço onde nós estamos, na nossa situação. Pô, peraí, a linguagem do palhaço, da palhaça, comunica melhor com as pessoas, chega melhor, né? Então, não quer dizer que a gente não fizesse outras montagens que não fosse a linguagem do palhaço, mas ela acabou sendo aquilo que dava certo pra gente. Foi quase o palhaço que escolheu a gente, né? Eu falo que é algo mais estrutural, não, porque pensem bem, hoje a gente atua em cima de um picadeiro, então a Everaldo levou essa ideia do picadeiro, mas por quê? Porque o teatro sempre não tinha iluminação, não tinha toda aquela estrutura, a logística estava mais complexa, então por isso o picadeiro. Porque o teatro e muito da mímica e da pantomima, né, que é a não utilização do texto verbal, porque a gente tinha restrição, onde a gente apresentava, onde a gente era convidado, não tinha questão da caixa de som, microfonar atores, é muito difícil, passar um microfone para outra pessoa tira a ilusão cênica ali, tira um pouco da mágica, então a gente pensou, a mímica, né, a pantomima ali é mudo, então a gente foi linkando com palhaço, às vezes parece cinema mudo, que a gente curte, ou que eu curto muito, mas são meios de adaptação que acho que virou nossa identidade hoje, né? Que é o adequar, só que a gente ainda está sendo forjado à força. Então, por isso é o picadeiro, por isso o palhaço. A questão do simples também, que é outra questão do palhaço, que não é aquela coisa muito metalinguagem, não, como é que chama? Mas uma perfeição figurativa, eu acho que tem muito em televisão, teatro, quando a gente vê Eixo Rio-São Paulo, é muito naturalizado não, como eu posso dizer, mas é uma... Naturalista demais, a gente sai desse naturalismo, porque detalhes fazem diferença, a gente não tem capacidade para isso, então a gente vai para o simples do palhaço, e depois a questão com o público, que é o que a gente está descobrindo agora, a identidade do palhaço e a comunicação desse palhaço com o público. E quando você traz isso, que a gente trabalha com pouco, que o figurino não precisa ser muito, o cenário não precisa ser muito, às vezes a gente apresenta em lugar que não tem nem energia, né? Mas não quer dizer que o teatro seja menos, né? Então, a gente vem desse lugar meio improdutivo, né? Onde não nasceria um espetáculo de Shakespeare feito numa caixa italiana ou num teatro elisabetano com toda a parafernália da caixa, né, da iluminação, mas a gente traz toda a nossa bagagem como artista para que esses elementos não façam falta no espetáculo, seja uma situação, uma experimentação para a gente, para quem está assistindo, seja tão prazerosa quanto assistir um Shakespeare lá no The Globe. O que já foi dito, né, pra gente. Não me lembro quem foi que falou, mas isso ficou muito marcado na história do Grupo Imagem pela questão de carregar essa mistura do popular com erudito, né? Então nós conseguimos trazer a simplicidade, algo que é muito complexo. Então a simplicidade ela é muito interessante para se comunicar. E agora ouvindo também a história de cada um, tem uma coisa que a gente tem em comum com o palhaço e com a palhaça, é a excentricidade. Nós somos pessoas que não... Lá no Deu Merda isso fica mais evidente, mas o Rafael contando, né? O Rafael contando a história, me dava vontade de recitar um poema, eu levantava e recitava. O Everaldo contando que não era muito de grupo, né? E foi se aproximando e se expressava muito no teatro. E de fato, né? Ele é um cara caladão, assim, poucas palavras, mas no teatro que está ali se explodindo. E o Mário também, que tinha dificuldade de falar com as pessoas. Então, não sei se eu tanto, mas me parece que esse lugar excêntrico, de deslocado que socialmente, né, de não conseguir pertencer a um espaço estipulado, estabelecido,
tem muito em nós também. Então, acho que tem essa identidade que a gente tem com essa relação com a palhaçaria, sabe? E também um outro lado que é completamente oposto a isso, que é esse teatro de dramaturgia, né, ocidental, Mercador de Veneza, Bodas de sangue. Bodas de Sangue, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Então, por esses entrelugares, né? A gente, por uma questão mesmo de identidade fragmentada, o tempo que nós vivemos de identidade fragmentadas, a gente não tem uma ideia, assim, não vive num tempo de identidades em que elas são coesas e tudo, mas é desse lugar, né, de não espaço e de criação de espaço, de deslocamento, que a gente meio que foi criado, assim, meio que foi se construindo, foi se constituindo. Quando eu tive o primeiro contato, né, com a aula de circo, eu percebi que essa logística, toda essa construção, né, do espetáculo, do lugar do espetáculo, né, de tirar o leite de pedra, né, de você construir o lugar, construir a situação, construir o seu ensaio, o seu preparo, tudo desses lugares novos, né, desses lugares que são quase inóspitos, eu me identifiquei muito, né, quando eu comecei a pesquisar o circo, assim, ainda mais porque no circo já tem um palhaço, né. Então, quanto mais eu pesquisava do circo, eu me aprofundava mais, eu descobria que o circo tem muito a ver com a gente, né? Que é esse negócio de, aqui na minha cidade é difícil fazer teatro, então eu vou viajar para outros lugares, mas mesmo assim eu tenho que levar muita estrutura, tenho que levar muita bagagem. Então a gente acaba se identificando muito com isso. Eu também percebi isso quando começamos quando eu fui convidado para fazer o Cartas de Amor, na estrutura musical, porque nós tínhamos um déficit musical muito grande, né? Então eu comecei a pensar o sentimento musical perante cada espetáculo. Então a estrutura musical, hoje em dia, como nós estamos nesse novo patamar de adaptar o que está ao nosso redor, a música também tem que se adaptar. Às vezes não tem como ligar um microfone num som, tudo bem, mas a gente conseguir transmitir o sentimento musical com instrumentos de fácil acessibilidade, um instrumento pequeno, então criar um cenário, criar um cenário musical para dentro do espetáculo. Eu venho estudando isso já tem um bom tempo, a respeito da ligação da música, no interior da música para o exterior, né, para o que as pessoas vão interpretar mediante aquela cena, ou mediante aquele momento. Então, eu venho pesquisando também essas estruturas que, com certeza, agregam também a identidade que nós buscamos ou ao que nós queremos buscar. Vou pegar gancho, que é que se a gente for na questão do pesquisador Sábado Magaldi, a questão ator, texto e público, a gente vai sempre para o menos é mais. O que significa isso? A gente viu que o nosso minimalismo, ou seja, atuar, então, assim, depender mais do ator, da atriz em cena, do que da questão de artes visuais. Claro que a gente não vai deixar de lado, né? A maquiagem, o figurino, o cenário, mas levar a história, depender mais, assim, a atuação segurar mais do que os outros elementos. Na questão do público, a gente vai muito até o público, ao invés do público vir até a gente. Por isso que a gente está tomando uma característica de teatro de rua, porque as pessoas, assim, que não têm acesso à cultura, de sair, a gente vai muito para a periferia, então é difícil para a pessoa sair da periferia e ir para o centro. Claro que a gente também apresenta no centro. Então, assim, deslocar é mais fácil do que depender de um prédio físico parado. E no tempo cotidiano, nessa teoria do caos que a gente vive, de tempo, espaço, ao invés das pessoas terem que parar um tempo para ir assistir, a gente tenta ir até elas. Então, é isso que eu estava analisando, a questão do ator, do texto e o público, né, dessas três coisas. Mas eu não podia deixar de esquecer de citar, assim, a questão das pessoas que contribuíram. Não só a questão do abraço de novo, mas a questão do... Deixar a Cris falar. Eu vou deixar, depois eu não falo mais nada. A questão dos primeiros textos que nós fizemos tem também uma dramaturgia local também. Então a gente tem que agradecer a parceria também com os teatrólogos que no começo nos ajudaram e ainda sempre fala com a gente aqui, ali, acolá.
que estiveram com a gente bem no comecinho, a gente ainda fala, a questão do Wilker Postigo, do José Carlos, que é o pai do teatro aqui em Umas, no sentido assim, faz teatro desde as antigas, né? A questão do Luciano Caldas, os textos que nós fizemos, muito do Grupo Imagem deve-se ao Luciano Caldas. Quando a gente saiu do Bodas de Sangue, a gente foi para a dramaturgia local, autoral, goiana, do Luciano Caldas, com Mardita Cachaça, Saga de Tiana. E aí ele trouxe a dramaturgia dele e nós fomos com a questão da nossa palhaçaria. Até textos outros que nos apresentou e depois diretores que nos ajudaram. O Robson Parente, a galera da CIA Teatral Ops de Teatro, João Bosco, o Lino, a Sol Silveira, a galera da FETEC que tem nos ajudado, Norval, o Robson tá sempre aqui com a gente, o Robson Parente, o Adailson Costa, que nos ajudou pra caramba e ainda ajuda, um amigo, um parceiraço. Eu fico preocupado de ter esquecido alguém, mas são tantas pessoas, então assim, acho que é um grupo de amigos, não só aqueles que tá sempre presente, não só ajudando enquanto plateia assistindo, mas a galera, o Miqueias Pai, gente, de Brasília, a Michele Silveira, a Barrica, lá do Sul, a Ana Cristina, do Zabriskie, o Alexandre Augusto, do Zabriskie. Então, assim, uma galera que tem nos ajudado. Também tem a galera do Everaldo, que ele vai falar daqui a pouco, do Mário, da Cris. São outras pessoas que vão falando assim pra gente, e essa coxa de retalho a gente joga no Grupo Imagem. Então, é só essa palavra que eu acho que eu tinha que... Nossa, esqueci. Quer dizer, fora o microfone que eu esqueci de ligar, mas me liguei nessa também e tive que falar agora. Então, é com vocês. Cris, é com você, porque eu cortei a sua fala que estava sem microfone. Então, o microfone está ligado. Bom, a gente tinha, né, uma série de outras questões para a gente falar sobre, mas o que eu achei interessante é que o que nós fizemos aqui foi nos conhecer, né, resgatar as nossas memórias, saber quem a gente é e, ao nos conhecermos, também permitir com que outras pessoas nos conheçam, né, como é que a gente chegou a essas linguagens, como nós chegamos ao teatro e agora a gente tem condições de pensar, né, e que vamos ser daqui para frente. Então, mais uma vez, né, isso só é possível, né, momentos como esse só são possíveis porque a gente tem incentivos para isso. Então, que seja então um registro não da nossa história, mas de como a gente se fez, de como a gente se construiu. E acho que nos próximos vídeos, nós vamos fazer outros vídeos, vamos fazer outras produções contando histórias, né, dos espetáculos, de cada situação pelas quais nós já passamos e aprendemos também. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de celebrarmos, de estarmos juntos, né? Poderíamos não estar juntos agora, nesse momento, e estamos separados, né, cada um na sua casa, mas estamos juntos, e isso é, de certa forma, um privilégio. Nossa história, o Rafael falou do nosso minimalismo, né? Mas a nossa trajetória, ela vem de um contrário, né, disso, né? Porque já começou com muita gente, muito figurino. Por mais que era muita gente, era muita coisa, eram coisas mais ressignificadas, dizemos, né? Pegava uma roupa de casa, uma roupa do brechó, algo ali, e a gente ia remodelando isso e trazendo pro nosso espetáculo, né? Depois a gente começou a crescer, a construir estruturas, a trazer figurinos mais elaborados. E no final a gente vem com essa onda minimalista, né? A gente acabou descobrindo que a gente consegue fazer tudo do jeito que a gente fazia, né? Trazendo mais, experimentando mais através da nossa figura mais autêntica do palhaço, trazendo essa ressignificação agora do objeto, do cenário, do instrumento, ressignificando ele ao máximo para ele ser mais plural possível, ocupando menor espaço, para a gente ficar mais leve para viajar, a gente ficar mais leve para se preocupar em cena, a gente ficar mais leve para que a gente possa chegar nas pessoas mais leves, né? Porque antes a gente ficava muito pesado em vários sentidos. E isso é muito legal, analisando a nossa história assim. E é muito engraçado, porque a gente sempre quis ter um lugar para colocar toda essa parafernália que a gente sempre carregou, né? E hoje que a gente está assim, se desfazendo de muita coisa antiga, desapegando, a gente encontrou um lugar, o Estúdio Inovarte, que a gente tem uma parceria muito boa com a Tainara Ferreira, que também trabalha junto com a gente, somente assim, mais na gestão, na produção. E hoje que a gente tem esse lugar para colocar tudo, a gente está se desfazendo aos poucos, né?
se desapegando dessas ideias também passadas, muito clássicas, e se abraçando ao novo que também é eterno, que é o palhaço. Em especial, também queria agradecer ao Jimmy, que assim, eu acho que essa roupagem tecnológica, a questão de continuar, o incentivo que ele tem nos dado, então o Jimmy Anthony tem nos ajudou muito na gravação, na redireção, na remodelação do Amo Palhaço, que é essa nova fase que a gente está entrando agora, que é saindo do real, indo para o virtual, todo o apoio que a gente tem, e a questão da qualidade, na mídia, em todos os sentidos. Então, assim, acho que as pessoas que esteve conosco são pessoas que acreditam na gente. A gente também, assim, só é o que é por causa deles, assim. Porque senão a gente estaria entregue na pandemia. E uma última coisa, assim, eu sei que vai pro mar, mas quais peças a gente fez, assim? Porque a gente já fez tanta coisa que eu nem lembro. Bodas, Prosa, Brega e Briga, aí veio os quadros O Amor Bruto, quer dizer... acho que Amor Bruto, alguma coisa assim. Amores Brutos, isso. Depois. Que era o Boquinha da Noite. Boquinha da Noite, Médico à Força. Depois o Médico Saga à Força. Saga de Tiana, Saltimbancos, Maldita Cachaça, Três Homens Baixos, Claustrofonia, Mercador de Veneza. Se meu ponto G falasse. Maldita Cachaça. Homem do Princípio ao Fim. Exatamente, Milor Fernando. Liberdade, né? Liberdade. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. E várias oficinas e quadros, tanta gente encontrando, meu Deus do céu. Bom, e Mário? gente. Mas falta o Mário, Cris. Desculpa. Vou falar rapidinho para finalizar. Temos que agradecer, lógico, todas as pessoas e também agradecer as pessoas mais próximas a nós, né? Que são os nossos amigos, nossos familiares, que quando no início do grupo, eles que iam lá assistir, lotavam, né, o espetáculo. Então, a gente agradece muito. Eu nunca vou esquecer do desempenho da sua mãe, Rafael, que ajudou muito, né? A sua mãe é uma figuraça que... Ajuda até hoje. Ajuda a gente até hoje, isso é muito importante, né? Então é isso, né? Então nosso significado vem do que a gente tem em nossa volta, né? O que nos acompanha. Tem aquele ditado, né? Somos o que nós temos em nossa volta. Então nós temos muitas pessoas maravilhosas que nos ajudam, que nos apoiam a crescer cada dia mais. Minha fala vai ser bem pequenininha, né? Para não tomar muito tempo. E agradecer também a todo o investimento de tempo, investimento de financeiro também, da minha família, em especial, para que eu possa estar cada dia mais avançando, evoluindo, junto ao Grupo Imagem. E o nosso agradecimento às pessoas que nós não conhecemos, que estiveram nos nossos espetáculos e com quem a gente foi estabelecendo, a gente não conhecia e com quem a gente foi estabelecendo relações, né? Então, chegou um momento que a gente não apresentava mais para os nossos conhecidos, a gente apresentava para muitas pessoas que chegavam em nós impactadas. Isso para a gente é muito especial. A gente não concebe o que a gente faz sem essa relação com as pessoas para quem a gente faz, né? Não dá para pensar só na nossa expressão. A gente também tem uma relação muito especial e singular com as pessoas para quem a gente apresenta. Então, também o nosso agradecimento aos desconhecidos, às desconhecidas que passaram a conhecer a gente a partir de um espetáculo aqui, que talvez a gente não vai se encontrar, mas que chegaram em nós e manifestaram assim a sua alegria. Mais uma vez, então, pessoas, estamos aqui, muito obrigada. Esse projeto foi realizado pelo Governo Federal, pelo Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo do Estado de Goiás e da Secretaria de Cultura de Goiás, pela Lei Aldir Blanc. E abraço, beijo e até as próximas histórias.